Olá, eu sou a Roberta e se você está passando por aqui agora por conta de indicação do YouTube, nós somos um canal de leitores cujo principal objetivo é divulgar obras literárias, é divulgar o hábito da leitura, é ajudar as pessoas a ler. Algumas pessoas preferem ouvir a leitura, outras preferem acompanhar a leitura com livros. Nem todos têm a facilidade de pegar um livro apenas só para ler. E é para essas pessoas, principalmente, que nós gravamos os livros no canal. Claro que está aberto a todos e pedimos que vocês divulguem. Divulguem, porque quanto mais pessoas forem atingidas pelo projeto, nosso projeto chama Ler para quem não pode ler, mais vezes o YouTube vai transmitir para mais pessoas ainda. Nós estamos no meio da série Percy Jackson e os Olimpianos e hoje nós vamos começar o livro 3, A Maldição do Titã. Eu vou ler o primeiro capítulo. E antes de começar a leitura, se você puder, já dá aquele curtir aqui no vídeo que também ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas. Vamos lá? Capítulo 1. Minha operação de resgate termina muito mal. Na sexta-feira anterior às férias de inverno, minha mãe arrumou para mim uma maleta de viagem e algumas armas mortais e me levou até um novo internato. No caminho pegamos minhas amigas, Annabeth e Thalia. Era uma viagem de 8 horas de Nova York até Bar Harbor, no Maine. A chuva e neve fustigavam a estrada. Annabeth, Thalia e eu não nos víamos fazia meses, mas entre a nevasca e o pensamento voltado para o que estávamos prestes a fazer, estávamos nervosos demais para conversar. Exceto minha mãe. Ela falava mais se ficava nervosa. Quando finalmente chegamos a Westover Hall, estava escurecendo e ela havia contado a Annabeth e a Thalia todas as constrangedoras histórias de bebê que havia para contar a meu respeito. Thalia limpou a janela embaçada do carro e espiou lá fora. Isso vai ser divertido. Westover Hall parecia o castelo de um cavaleiro do mal. Era todo de pedras negras, com torres e janelas estreitas e um grande conjunto de portas duplas de madeira. Erguia-se sobre um penhasco escarpado, coberto de neve, que dava vista para uma grande floresta gelada de um dos lados e para o oceano cinzento e agitado do outro. Vocês têm certeza de não quererem que eu espere? Perguntou minha mãe. Não, obrigado, mãe, respondi. Não sei quanto tempo vai levar. Vamos ficar bem. Mas como é que vocês vão voltar? Estou preocupada, Percy. Torci para não ficar vermelho. Já era bastante ruim depender de minha mãe para me levar até minhas batalhas. Está tudo bem, Sra. Jackson. Annabeth sorriu tranquilizadora. Seus cabelos louros estavam enfiados debaixo de um gorro de esqui, e os olhos cinzentos tinham a mesma cor do oceano. Vamos mantê-lo longe de encrencas. Minha mãe pareceu relaxar um pouco. Ela acha que Annabeth é a semideusa mais equilibrada a chegar à 8ª série. E tem certeza de que Annabeth sempre impede que eu seja morto. Ela tem razão, mas isso não quer dizer que eu tenha que gostar desse fato. Muito bem, queridos, disse minha mãe. Vocês têm tudo de que precisam? Sim, Sra. Jackson, respondeu Thalia. Obrigada pela carona. Suéteres extras, o número do meu celular. Mãe, sua ambrosia e seu néctar, Percy, e 1 dracma de ouro para o caso de precisar entrar em contato com o acampamento? Mãe, fala sério, vamos ficar bem. Andem, meninas. Ela pareceu um pouco magoada, e eu lamentei por isso, mas estava pronto para saltar daquele carro. Se mamãe contasse mais uma história sobre como eu ficava uma gracinha na banheira quando tinha 3 anos, eu ia me enterrar na neve e congelar até a morte. Annabeth e Thalia me seguiram, saindo do carro. O vento soprava, atravessando o meu casaco como punhais de gelo. Assim que o carro da mamãe estava fora do campo de visão, Thalia disse: Sua mãe é tão legal, Percy. Ela é legal, admiti.
E você, tem contato com a sua mãe? Assim que fiz a pergunta, desejei ter ficado calado. Thalia era ótima em lançar olhares diabólicos, ainda mais com as roupas punk que sempre usava. O casaco militar rasgado, a calça de couro preto e as correntes, o rímel preto e aqueles olhos azuis intensos. Mas o olhar que ela me dirigiu agora era um perfeito 10 na escala do mal. Se isso fosse de sua conta, Percy, é melhor entrarmos, interrompeu Annabeth. Grover deve estar nos esperando. Thalia olhou para o castelo e estremeceu. Tem razão. O que será que ele encontrou aqui que o fez enviar um pedido de socorro? Ergui os olhos para as torres escuras de Westover Hall. Nada de bom, presumi. As portas de carvalho se abriram rangendo e nós três entramos no saguão no meio de um redemoinho de neve. Uau! Foi tudo o que pude dizer. O lugar era imenso. As paredes eram revestidas por estandartes de batalha e vitrines com armas, rifles antigos, machados e um monte de outras coisas. Bem, eu sabia que Westover era uma escola militar e tudo mais, porém a decoração parecia de matar, literalmente. Minha mão foi até o bolso onde eu mantinha a minha caneta esferográfica letal, contra a corrente. Eu já podia pressentir algo errado naquele lugar, algo perigoso. Thalia esfregava o bracelete de prata, seu item mágico favorito. Eu sabia que estávamos pensando o mesmo. Uma batalha se aproximava. Annabeth começou a dizer. Queria saber onde as portas se fecharam violentamente atrás de nós. Ok, murmurei. Acho que vamos ficar algum tempo por aqui. Eu podia ouvir uma música ecoando, vinda da outra extremidade do saguão. Parecia dance music. Escondemos nossas maletas atrás de uma coluna e começamos a caminhar naquela direção. Não havíamos ido muito longe quando ouvi passos no piso de pedra, e um homem e uma mulher saíram das sombras para nos interceptar. Ambos tinham cabelos grisalhos curtos e uniforme preto com debrum vermelho, no estilo militar. A mulher tinha um leve bigode e o homem estava perfeitamente barbeado, o que me pareceu meio invertido. Ambos caminhavam rígidos, como se tivessem cabos de vassoura presos às costas com fitas adesivas. Então, perguntou a mulher, o que estão fazendo aqui? Percebi que não havia me programado para essa possibilidade. Ficara tão concentrado em chegar até Grover e descobrir o que estava errado que não pensei que alguém poderia estranhar 3 crianças entrando sorrateiramente numa escola à noite. Não havíamos conversado no carro sobre como entraríamos. Senhora, estamos apenas... Comecei. Ora, interrompeu o homem, o que me fez pular. Não é permitida a entrada de visitantes no baile. Vocês serão expulsos. Ele tinha sotaque. Francês, talvez. Pronunciava o X como em pixel. Era alto e tinha um rosto aquilino. As narinas se abriam e fechavam quando ele falava, o que tornava muito difícil não fitar seu nariz, e seus olhos eram de cores diferentes. Um castanho, o outro azul, como os de um gato de rua. Calculei que ele estivesse prestes a nos atirar na neve, mas nesse momento Thalia deu um passo à frente e fez algo muito estranho. Ela estalou os dedos. O som foi agudo e alto. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas eu senti uma rajada de vento surgir de sua mão e atravessar a sala como uma onda. A tal lufada passou sobre nós, fazendo farfalhar os estandartes das paredes. Ah, mas não somos visitantes, senhor, disse Thalia. Frequentamos esta escola. O senhor lembra de nós. Eu sou Thalia. Estes são Annabeth e Percy. Estamos no 8º ano. O professor estreitou os olhos de 2 cores. Eu não sabia o que Thalia estava pensando. Agora, provavelmente, seríamos punidos por mentir e atirados na neve. Mas o homem pareceu hesitar. Ele olhou para a colega. Senhora Tengiz, conhece esses alunos? Apesar do perigo que corríamos, tive que morder a língua para não rir. Uma professora chamada Tengiz? Ele só podia estar brincando, né? A mulher piscou, como se alguém acabasse de acordá-la de um transe. Sim, creio que sim, senhor. Ela olhou franzindo o senho. Annabeth, Thalia e Percy,
O que estão fazendo fora do ginásio? Antes que pudéssemos responder, ouvi mais passos, e Grover chegou correndo sem fôlego. Vocês conseguiram? Vocês... Ele interrompeu a fala quando viu os professores. Ah, senhora Tengiz, doutor Espinheiro, O que é isso, senhor Underwood? Perguntou o homem, seu tom deixando claro que ele detestava Grover. O que quer dizer com eles conseguiram? Estes alunos moram aqui. Grover engoliu em seco. Sim, senhor, claro, doutor Espinheiro. Eu só quis dizer que estou contente por eles terem conseguido o ponche para o baile. Está delicioso, e foram eles que fizeram. Doutor Espinheiro nos fuzilou com o olhar. Concluí que um de seus olhos tinha que ser falso. O castanho, o azul, ele parecia querer nos arremessar da torre mais alta do castelo. Mas nesse momento, a senhora Tengiz disse um pouco fora do ar. O ponche está excelente. Agora vamos todos, vocês não podem mais sair do ginásio. Não esperamos que ela repetisse. Partimos com uma porção de sim senhora e sim senhor e algumas continências, só porque parecia a coisa certa a fazer. Grover nos conduziu apressadamente pelo saguão na direção da música. Eu podia sentir os olhos dos professores nas minhas costas, mas caminhava próximo a Thalia e perguntei em voz baixa. Como é que você fez aquele negócio de estalar os dedos? Refere-se à névoa? Kiron ainda não mostrou a você como fazer isso? Um nó desconfortável formou-se em minha garganta. Kiron era nosso principal treinador no acampamento, mas nunca tinha me ensinado nada desse gênero. Por que ele havia ensinado a Thalia e não a mim? Grover nos impeliu para a porta onde se lia a palavra ginásio no vidro. Apesar da dislexia, consegui ler. Essa foi por pouco, disse Grover. Graças aos deuses vocês chegaram aqui. Annabeth e Thalia abraçaram Grover. Eu o cumprimentei com a mão espalmada. Era bom vê-lo depois de tantos meses. Ele estava um pouco mais alto e tinha um pouco mais de barba, mas, fora isso, era o mesmo de sempre ao se passar por humano. Um boné vermelho sobre os cabelos castanhos e encaracolados, a fim de esconder os chifres de bode. Jeans largo e tênis com pés falsos para disfarçar as pernas peludas e os cascos. Vestia uma camiseta preta, cujos dizeres levei alguns segundos para ler. Estava escrito Westover Hall, Praça. Eu não tinha muita certeza se isso era a patente de Grover ou apenas o lema da escola. Então, qual é a emergência? Perguntei. Grover respirou fundo. Encontrei 2. 2 meio-sangues? Perguntou Thalia perplexa. Aqui? Grover assentiu. Encontrar um meio-sangue já era bastante raro. Durante o ano, Kiron havia posto sátiros em plantão de emergência e os mandado nos 4 cantos do país, esquadrinhando as escolas do 5º ano até o ensino médio em busca de possíveis recrutas. Era época de desespero. Estávamos perdendo campistas. Precisávamos de todos os novos combatentes que pudéssemos encontrar. O problema era que não havia muitos semideuses por aí. Irmão e irmã, informou ele, estão com 10 e 12 anos. Não sei quem são seus pais, mas são fortes. E nosso tempo está se esgotando. Preciso de ajuda. Monstros? Grover parecia nervoso. Ele está desconfiado. Não creio que já tenha certeza, e hoje é o último dia do período letivo. Estou certo de que não vai deixá-los ir embora sem decifrar o caso. Esta pode ser nossa última chance. Todas as vezes que tento me aproximar deles, ele está lá, bloqueando minha passagem. Não sei o que fazer. Grover olhou para Thalia, desesperado. Tentei não ficar aborrecido com isso. Grover costumava olhar para mim em busca de respostas. Mas Thalia tinha primazia. Não só porque seu pai era Zeus. Thalia tinha mais experiência do que qualquer um de nós em se defender de monstros no mundo real. Certo, disse ela. Esses meio-sangues estão no baile? Grover assentiu. Então vamos dançar, decidiu ela. Quem é o monstro? Ah, disse Grover olhando ao redor nervoso. Vocês acabaram de conhecê-lo. É o vice-diretor, o Dr. Espinheiro. Uma coisa estranha nas escolas militares. As crianças ficam totalmente enlouquecidas quando há um evento especial que lhes permita se livrar do uniforme. Acho que é porque tudo é tão rígido o resto do tempo
que elas sentem que, em ocasiões fora da rotina, precisam compensar essa rigidez ao máximo ou coisa parecida. Havia bolas de gás pretas e vermelhas por todo o chão do ginásio, e os garotos as chutavam na cara uns dos outros ou tentavam se estrangular com as serpentinas de papel crepom presas às paredes. As garotas andavam de um lado para o outro em grupos, como sempre fazem, usando muita maquiagem e blusinhas de alça fina, calças de cores berrantes e sapatos que pareciam instrumentos de tortura. De vez em quando, cercavam o pobre coitado de um garoto, como um cardume de peixes, dando gritinhos e risadinhas. E quando elas finalmente o deixavam, o garoto tinha fitas nos cabelos e um monte de riscos de batom pelo rosto. Alguns dos caras mais velhos se pareciam comigo, pouco à vontade nos cantos do ginásio, tentando se esconder, como se a qualquer minuto fossem precisar lutar por suas vidas. Naturalmente, no meu caso, isso era verdade. Lá estão eles. Grover fez um gesto com a cabeça na direção de um casal de crianças discutindo nas arquibancadas. Bianca e Nico D'Angelo. A garota usava um gorro verde que caía sobre o rosto, como se estivesse tentando escondê-lo. O garoto era obviamente seu irmão mais novo. Ambos tinham cabelos escuros e sedosos, pele morena, e gesticulavam muito com as mãos enquanto falavam. O garoto embaralhava algum tipo de carta. A irmã parecia repreendê-lo por alguma coisa. Ela ficava olhando à volta o tempo todo, como se pressentisse que algo estava errado. Eles já... Bem, você já contou a eles? Perguntou Annabeth. Grover sacudiu a cabeça. Você sabe como é. Isso poderia colocá-los ainda mais em perigo. Quando se dão conta de quem são, seu cheiro se torna mais forte. Ele olhou para mim e eu assenti. Nunca entendi de fato como os meio-sangues cheiram para os monstros e os sátiros, mas sabia que esse cheiro pode significar a morte. E quanto mais poderoso você se torna como semideus, mais cheira ao moço de monstro. Então vamos pegá-los e dar fora daqui, disse eu. Comecei a me adiantar, mas Thalia pousou a mão no meu ombro. O vice-diretor, Dr. Espinheiro, havia saído de uma porta perto da arquibancada e estava parado junto aos irmãos D'Angelo. Ele acenou friamente com a cabeça em nossa direção. O olho azul pareceu brilhar. A julgar por sua expressão, supus que Espinheiro não havia sido enganado pelo truque de Thalia com a névoa afinal. Ele desconfiava de quem éramos. Estava só esperando para ver por que estávamos ali. Não olhe para as crianças, ordenou Thalia. Temos de esperar uma oportunidade de pegá-las. Precisamos fingir que não estamos interessados nelas. Despistá-lo. Como? Somos 3 meio-sangues poderosos. Nossa presença deve confundi-lo. Misturem-se, ajam com naturalidade. Dancem um pouco, mas fiquem de olho naquelas crianças. Dançar? Perguntou Annabeth. Thalia assentiu. Ela virou o ouvido na direção da música e fez uma careta. Ai, quem escolheu Jessie McCarter? Grover pareceu ofendido. Eu. Ah, meus deuses, Grover, isso é tão careta. Você não pode tocar Green Day ou algo assim? Green o quê? Deixa pra lá, vamos dançar. Mas eu não consigo dançar. Consegue se eu conduzi-lo, disse Thalia. Vamos lá, menino bode. Grover gemeu quando Thalia agarrou sua mão e o levou para a pista de dança. Annabeth sorriu. O que foi? Perguntei. Nada, só que é legal ter Thalia de volta. Annabeth ficara mais alta que eu desde o último verão, o que achei meio incômodo. Não costumava usar nenhuma joia, exceto pelo colar de contas do acampamento meio-sangue, mas agora usava brincos de prata no formato de corujas, o símbolo de sua mãe, Atena. Ela tirou o gorro de esqui e os longos cabelos loiros caíram sobre os ombros. Por alguma razão, isso fez com que parecesse mais velha. Então, tentei pensar em algo para dizer. Ajam com naturalidade, Thalia nos dissera. Você é um meio-sangue, em uma missão perigosa. Que diabos é naturalidade? Tem desenhado algum edifício legal ultimamente? Os olhos de Annabeth se iluminaram, como sempre acontecia quando falava sobre arquitetura. Ah, meus deuses, Percy, na minha escola nova, faço desenho em perspectiva como matéria letiva. E tem um programa de computador super legal.
Ela continuou explicando como havia projetado um enorme monumento que queria construir no Marco Zero, em Manhattan. Falou sobre suportes estruturais e fachadas e coisas desse tipo. E eu tentei prestar atenção. Sabia que ela queria ser uma super arquiteta quando crescesse. Ela adorava matemática, edifícios históricos e tudo mais. Mas eu mal compreendi uma palavra do que ela estava dizendo. A verdade é que eu estava meio desapontado por saber que ela gostava tanto assim da nova escola. Era a primeira vez que Annabeth frequentava uma em Nova York. Eu tinha esperanças de vê-la mais vezes. Ela e Thalia estavam matriculadas nesse internato no Brooklyn, que era perto bastante do acampamento Meio-Sangue para que Kiran pudesse ajudar caso elas se metessem em encrenca. Como era uma escola só para meninas, eu frequentava a MS 54 em Manhattan e mal as via. Ah, é? Legal, disse eu. Então você vai ficar lá o resto do ano, é? A expressão dela ficou sombria. Bem, talvez. Se eu não... Ei, chamou Thalia. Ela estava dançando uma música lenta com Grover, que tropeçava nos próprios pés e chutava as canelas dela com uma cara de quem queria morrer. Pelo menos os pés dele eram falsos, diferente de mim. Ele tinha uma desculpa para ser desajeitado. Dancem, vocês também, mandou Thalia. Parecem idiotas aí parados sem fazer nada. Olhei nervosamente para Annabeth e em seguida para os grupos de garotas que percorriam o ginásio. E então? Perguntou Annabeth. Quem eu devo tirar para dançar? Ela me deu um soco na barriga. Eu, cabeça de alga. Tá bem. Então fomos para a pista de dança e eu olhei para ver como Thalia e Grover estavam se arrumando. Coloquei a mão no quadril de Annabeth e ela agarrou a minha outra mão, como se estivesse prestes a me aplicar um golpe de judô. Não vou morder você, disse ela, francamente, Percy. Vocês garotos não têm bailes em sua escola? Não respondi. A verdade é que tínhamos, mas eu nunca dançava neles. Em geral, era um dos garotos jogando basquete no canto. Arrastamos os pés de um lado para o outro por alguns minutos. Tentei me concentrar nos pequenos detalhes, como as serpentinas de papel crepom e a poncheira, em qualquer coisa, exceto o fato de Annabeth ser mais alta do que eu e de minhas mãos estarem suadas e provavelmente nojentas, e de que eu ia ficar pisando nos dedos dos pés dela. O que você estava dizendo antes? Perguntei. Está tendo problemas na escola ou algo assim? Ela apertou os lábios. Não é isso. É o meu pai. Eu sabia que Annabeth tinha um relacionamento difícil com o pai. Achei que as coisas estivessem melhorado entre vocês. É a sua madrasta de novo? Annabeth suspirou. Ele resolveu mudar. Justamente quando eu estava me acostumando com Nova York, ele aceitou esse emprego estúpido como pesquisador para um livro sobre a Primeira Guerra Mundial em São Francisco. Ela disse isso da mesma forma como diria campos de punição ou uniforme de ginástica de Hades. Então, seu pai quer que você vá para lá com ele? Perguntei. Para o outro lado do país, disse ela infeliz, e meio-sangues não podem viver em São Francisco. Ele devia saber disso. O quê? Por que não? Annabeth revirou os olhos. Talvez ela pensasse que eu estava brincando. Você sabe, está bem lá. Disse eu. Não tinha a menor ideia do que ela estava falando, mas não queria parecer estúpido. Então, você vai voltar a morar no acampamento ou o quê? É algo mais sério que isso, Percy. Eu devia lhe contar uma coisa. De repente, ela congelou. Eles sumiram. O quê? Segui seu olhar. As arquibancadas. As duas crianças meio-sangues, Bianca e Nico, não estavam mais lá. A porta, perto das arquibancadas, estava escancarada. Dr. Espinheiro não se encontrava em nenhum lugar à vista. Precisamos buscar Thalia e Grover. Annabeth olhava à sua volta freneticamente. Para onde eles foram? Venha! Ela saiu correndo no meio da multidão. Eu estava prestes a segui-la quando uma horda de garotas se interpôs em meu caminho. Dei a volta, desviando-me delas, a fim de evitar o tratamento fita e batom. E quando consegui me livrar, Annabeth também havia desaparecido. Contornei todo o lugar procurando por ela.
Thalia ou Grover. Em vez deles, vi algo que fez o meu sangue gelar. A cerca de 15 metros, caído no chão do ginásio, estava um gorro verde, exatamente como o que Bianca de Ângelo estava usando. E perto dele, viam-se algumas cartas espalhadas. Então vi de relance o Dr. Espinheiro. Ele saía apressado por uma porta na extremidade oposta do ginásio, levando as crianças de Ângelo pela nuca, como se fossem gatinhos. Eu ainda não conseguia ver Annabeth, mas sabia que ela seguira para o outro lado à procura de Thalia e Grover. Eu quase corri atrás dela, mas então pensei, espere. Lembrei-me do que Thalia dissera no saguão de entrada, olhando-me surpresa quando perguntei sobre o truque de estalar os dedos. Kiron ainda não mostrou a você como fazer isso? Pensei na maneira como Grover tinha olhado para ela, esperando que ela salvasse a pátria. Não que eu estivesse ressentido com Thalia. Ela era legal. Não era culpa dela ser filha de Zeus e merecer toda a atenção. No entanto, eu não precisava correr atrás dela para resolver todos os problemas. Além disso, não havia tempo. Os de Ângelo estavam em perigo. Eles podiam estar desaparecidos quando eu encontrasse meus amigos. Eu conhecia monstros. Era capaz de lidar com aquilo sozinho. Tirei contra-corrente do bolso e corri atrás do Dr. Espinheiro. A porta levava a um corredor escuro. Ouvi sons de luta à frente, então um grunhido de dor. Tirei a tampa de contracorrente. A caneta cresceu em minhas mãos até eu me ver segurando uma espada grega de bronze de cerca de 90 centímetros com cabo de couro. A lâmina brilhou levemente, lançando uma luz dourada às fileiras de armários. Disparei pelo corredor, mas quando cheguei à outra extremidade não havia ninguém ali. Abri uma porta e estava de volta ao saguão principal de entrada. Eu tinha dado uma volta completa. Não via Dr. Espinheiro em parte alguma, mas lá estavam, no lado oposto à sala, os irmãos de Ângelo. Eles estavam paralisados de terror, olhando diretamente para mim. Avancei devagar, baixando a ponta da espada. Está tudo bem, eu não vou machucar vocês. Eles não responderam, seus olhos estavam cheios de pavor. O que havia de errado com eles? Onde estava o Dr. Espinheiro? Talvez ele tivesse pressentido a presença de contracorrente e batido em retirada. Os monstros detestavam armas celestiais de bronze. Meu nome é Percy, disse eu tentando manter a voz controlada. Vou tirar vocês daqui, levá-los para um lugar seguro. Os olhos de Bianca se arregalaram. Os punhos se apertaram. Somente quando era tarde demais percebi o que o olhar dela queria dizer. Ela não estava com medo de mim. Estava tentando me avisar. Dei meia volta e alguma coisa fez uish. A dor explodiu em meu ombro. Uma força semelhante à de uma imensa mão me puxou para trás e me atirou contra a parede. Brandi a espada, mas não havia nada para atingir. Uma risada fria ecoou pelo saguão. Sim, Percy Jackson, disse o Dr. Espinheiro. Seu sotaque desfigurou o J em meu sobrenome. Eu sei quem você é. Tentei libertar meu ombro. Meu casaco e minha camisa estavam espetados na parede por uma espécie de espinho. Um projétil negro, semelhante a um punhal de cerca de 30 centímetros. Ele havia arranhado a pele do meu ombro ao atravessar a roupa, e o corte queimava. Eu já sentira algo assim antes, veneno. Forcei-me a me concentrar. Eu não ia desmaiar. Uma silhueta negra agora movia-se em nossa direção. Dr. Espinheiro entrou na área iluminada pela luz pálida. Ele ainda parecia humano, mas seu rosto era demoníaco. Tinha dentes brancos perfeitos, e seus olhos, castanho-azul, refletiam a claridade da minha espada. Obrigado por sair do ginásio, disse ele. Odeio esses bailinhos de escola. Tentei novamente brandir a espada, mas ele estava fora de meu alcance. Uish! Um segundo projétil surgiu de algum ponto atrás do Dr. Espinheiro, mas ele aparentemente não se movera. Era como se alguém invisível estivesse atrás dele atirando facas. Perto de mim, Bianca gemeu. O segundo espinho empalou-se na parede de pedra a 1 centímetro do rosto dela. Vocês 3 virão comigo, determinou o Dr. Espinheiro. Quietos, obedientes. Se fizerem um só ruído, se gritarem por socorro ou tentarem lutar, eu vou lhes mostrar o quanto minha mira pode ser precisa. E esse foi o capítulo de hoje, né? Um capítulo introdutório, um capítulo em que nós já somos apresentados a um livro que já começa com ação,
Então nós já estamos conhecendo 2 personagens novos, né? 2 meio-sangues, a Bianca de Ângelo e o Nico de Ângelo. E aí um mistério bastante grande, né? Já é raro encontrar um semideus, que dirá 2 semideuses, e de acordo com Grover, 2 semideuses muito fortes, a ponto dele precisar pedir ajuda para Thalia, para Annabeth e para o Percy para irem atrás dele. E o Percy, né, como sempre, impetuoso, acaba querendo enfrentar o monstro sozinho e, pelo que nós vimos aqui no final, não dando conta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse é um livro de meio da história. A saga Percy Jackson e os Olimpianos são 5 livros e nós estamos exatamente no meio, nós estamos no terceiro. Então a história, ela vai, como toda história, né, ela vai num crescente até chega num ponto de auge, e aí a tendência dela ou é decair para um fecho ou é terminar no auge, como muitas histórias fazem. No caso do Percy Jackson, nós vamos ter a parábola para terminar realmente fechando a história nos 5 volumes. Mas estamos aí no auge dela. Então espero que vocês nos acompanhem. Mais uma vez peço para curtir o vídeo, para compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a divulgar o canal. E se vocês quiserem, tiverem outras sugestões, podem deixar aqui, que embora demore, né, porque é um capítulo por semana, nós vamos tentar atender todas as sugestões com o passar do tempo, ok? Muito obrigado e até a próxima.